Muito bem, queridos irmãos, diferente um pouquinho, né? Porque quando estamos tudo dentro da normalidade, as crianças saem, elas vão para as salas, né? E por enquanto a gente ainda não tem dividido as salas, por enquanto as crianças estão ficando com os pais. Mas eu quero convidar os amados irmãos para que abram a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3. A partir do versículo 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. A partir do versículo 1. O texto bíblico são 30 versículos. Se você não leu a Bíblia essa semana, ó que bênção, você vai ter o privilégio de ler 30 versículos agora à noite comigo, louvado seja Deus. Eu vou levantar um pouquinho a Bíblia aqui, que eu confesso para vocês que a luz aqui não está muito boa e eu estou precisando de mais 2 olhos, que está vindo aí na ótica, está chegando para ajudar um pouco mais. Profeta Daniel, capítulo 3, se os irmãos quiserem acompanhar na nova versão transformadora, está no nosso telão lá, tá? Diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção, ó rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos?
Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei. Eles responderam: olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nenhum fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Queridos irmãos, eu gostaria de conversar com você sobre o tema vivendo para Deus. Vivendo para Deus. Essa foi a palavra que o Senhor Deus colocou aqui no nosso coração. A princípio, é importante que os irmãos percebam que na época do texto bíblico, dessa narrativa, dessa história, a Babilônia, ela era a dona do mundo, era indiscutivelmente a maior potência da época. E não apenas isso, Nabucodonosor também era conhecido, era tido como o rei dos reis, como o maioral dos reis.
E o texto diz que esse Nabucodonosor, ele fez uma estátua muito grande, porque ele havia tido um sonho, e nesse sonho ele conseguia visualizar essa estátua, ou uma estátua, e o que ficava evidente nela era a fragilidade dos poderosos. Nós temos aqui no nosso texto, no capítulo de número, deixa eu me certificar, queridos irmãos, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, diz assim: os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi seu sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. Verso 11: é impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi seu sonho. E os deuses não vivem entre os mortais. Esses versículos estão denunciando essa fragilidade dos poderosos. Esses versículos estão demonstrando a impotência dos sábios desse mundo, a impotência dos poderosos, sejam eles, nesse caso, magos, como o texto está dizendo, sejam eles astrólogos, sejam eles feiticeiros, ou os caldeus, todos eles se demonstraram aqui impotentes. Mas no nosso contexto, nós temos ainda a informação de que houve uma intervenção por parte de Daniel. Se você perceber comigo o verso 16, 2, verso 16, Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Daniel apareceu lá e disse para o rei: eu quero um tempinho a mais. Mas não apenas isso. No verso 17, nós vamos perceber que o Daniel, ele pede oração aos seus amigos. Olha a importância disso, algo tão sério. Ele diz: eu quero mais tempo porque eu quero falar com Deus. E aí ele pede os seus amigos para orar a Deus. E no versículo 18 do capítulo 2, nós temos aqui esse rapaz, esse homem de Deus, Daniel, pedindo a misericórdia do próprio Deus. É isso que ele diz no versículo de número 18. Bom, queridos irmãos, Daniel então revela o sonho para o rei Nabucodonosor. E se você ler, por exemplo, o versículo 32, 36 em diante, nós vamos perceber o Daniel falando sobre a cabeça de ouro, dizendo que essa cabeça de ouro representava o império. Depois nós vamos ver no versículo 32 e no 39, o Daniel dizendo que os peitos e braços de prata, isso, da estátua, eles significavam a união de dois povos, que eram os medos e eram os persas. O Daniel continua, e ainda no verso 32 e 39, ele fala do ventre, dos quadris de bronze, como sendo o império grego. O Daniel continua falando sobre as pernas de ferro e os pés
de ferro e de barro. E ele vai dizer que isso significava a chegada em algum momento do Império Romano. Então o Daniel, ele vai dar a interpretação dessas partes da estátua, mas ao final do capítulo 2, o Daniel esclarece algo estrondoso, porque o texto fala de uma pedra que vai esmiuçar essa estátua que o rei sonhou, e Daniel vai dizer que essa pedra que esmiuça a estátua é o reino de Cristo, que vem para destruir os demais reinos, para se tornar e para ser o reino mais poderoso, o reino de Cristo. Por isso, o tema da nossa palavra, como sendo vivendo para Deus, porque Deus é o mais poderoso, porque o reino de Deus é um reino que prevalece. E eu quero trazer algumas lições para os irmãos agora, entrando no capítulo 3, aqui, que fala dessa estátua de ouro do rei Nabucodonosor. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é: nós devemos ser fiéis a Deus em todo o tempo. Nós fomos chamados à fidelidade em todo o tempo. Versículos de número 17 e 18. Acompanhe comigo aqui, ou também ali, se os meninos puderem colocar. Versículo de número 17 e versículo 18. Eles dizem assim: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele pode nos livrar das suas mãos, ó Rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o Rei levantou. O texto nosso está dizendo que nós precisamos servir a Deus até as últimas consequências. A lição, irmãos amados, é de que nós não fomos chamados por Deus a este mundo para tentar administrar os resultados. Preste atenção nisso. Deus chamou a mim e a você para andar com Ele, para servir e deixar a nossa vida nas mãos dEle, não para ficar administrando os resultados. Até porque nós não temos condições de administrar esses resultados. Essa é a lição. E por que é que nós temos que viver e ir até a última consequência para Deus ou com Deus? Porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. A minha vida e a sua está nas mãos do Senhor, amém, irmãos? Os irmãos sabem do problema global que nós estamos enfrentando, os medos, os perigos, as consequências que essa pandemia tem causado, mas nós não fomos chamados para administrar resultados, nós fomos chamados para viver e acreditar que nós estamos nas mãos de Deus. Por isso, nós não podemos abandonar essa confissão em razão da incredulidade. Que confissão, pastor? Essa confissão que esses rapazes fizeram nesses versículos aqui. Deus pode nos salvar. Agora, se Ele não quiser salvar, fique sabendo que nós não vamos adorar seu Deus. Nós não vamos prostrar diante de outro Deus. Nós não servimos a Deus pelo que Ele faz. Nós servimos a Deus pelo que Ele é. Como já dizia a música, haja que houver, Ele sempre será Deus. Então nós precisamos conscientizar
dessa verdade, desse princípio. E a palavra é: não abandone a sua confissão. Você diz que ama Jesus, que crê em Jesus, que serve a Jesus, então não deixe a dificuldade, não deixe a provação, não deixe a tribulação distanciar você da sua confissão. Continue crendo, continue confiando, continue entregando as suas vidas nas mãos do Senhor. Essa é uma primeira lição importante. Outra coisa, nós precisamos nos preparar para irmos a essa última consequência por amor a Jesus. Por quê? Porque a vida eterna é mais preciosa do que o melhor desse mundo. Nós precisamos entender que o melhor desse mundo não pode ser comparado com a glória que será revelada no mundo por vir. Por isso você precisa confiar, por isso você precisa se preparar para ir às últimas consequências, para não ceder no meio do caminho, para não pecar no meio do caminho, para não desistir em razão de uma provação ou de uma luta, sabendo que o que nos aguarda na eternidade é muitas vezes melhor do que o que nós podemos experimentar por aqui. É claro, lembrando que qualquer coisa que você venha experimentar aqui, nesse mundo, ainda é muito pouco e é muito passageiro, é efêmero. A qualquer momento isso vai acabar. Vá para as últimas consequências por amor a Jesus. Espero que nunca seja necessário e que nenhum de nós seja tentado às últimas consequências. Mas grave esse princípio. Segunda lição, vivendo para Deus. Em segundo lugar, a fúria do diabo não frustra o propósito de Deus na vida do cristão. A fúria do diabo não pode frustrar o propósito de Deus na vida dos seus servos, na vida dos filhos de Deus. Amém, irmão? Você crê nisso? O diabo não pode frustrar o plano de Deus para a sua vida. As astúcias, as armadilhas do diabo não podem frustrar o que Deus tem planejado para a sua vida, para o seu povo eleito. Versos 19 a 25 desse capítulo 3, diz assim: Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei em sua ira havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: Não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei. Eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com o filho de deuses. Com o filho de deuses. Veja a fúria. Veja a raiva de Nabucodonosor. E veja a decisão de Nabucodonosor. Aqueceu a fornalha 7 vezes mais. Amarrou os servos de Deus, atados com as suas roupas, lançaram cada um deles naquela fornalha. Irmãos amados, há uma verdade que você já sabe, eu quero apenas enfatizá-la. O diabo sempre desafia a
a pessoa de Deus. O diabo sempre faz isso. O verso 15 do capítulo 3, olha isso. Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente, e então que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos. O diabo está sempre desafiando a pessoa de Deus. Vou dar mais uma chance. Você que não pecou ainda, vou te dar mais uma oportunidade, diz o diabo. Você que não cedeu àquela tentação, vou te dar mais uma chance. Você que ainda não aceitou aquela proposta, o diabo diz: eu vou te dar mais uma chance. Ou eu vou te ameaçar, e eu quero ver se você resiste, porque eu quero ver se o seu Deus vai te livrar. Eu quero ver se você perder essa proposta, quem vai te sustentar. Eu quero ver se você tiver que agir em santidade e perder o seu emprego, ou perder aquela situação, quem é que vai ajudar você? Satanás usa os seus meios para desafiar a Deus, e mais uma vez, no verso 19, ele aquece 7 vezes mais essa fornalha. E para gerar medo nos crentes, para gerar pavor no povo de Deus, ele amarra, bem amarrado. Manda trazer homens fortes para amarrar, abre a tampa da fornalha. Quando abre, joga os homens lá dentro, os outros que estão aqui fora já caem mortos, queimados. Olha como o inferno desafia o crente a ter medo, a ceder, a abrir mão. Jovens que cedem a propostas as mais variadas, com medo de não conseguirem sucesso, com medo de não alcançar o espaço no mercado de trabalho, de perder aquela namorada, de perder aquele namorado. A palavra de Deus, irmãos, está chamando a mim e a você para compreender que a fúria de Satanás, usando os meios que ele tem, não pode frustrar o plano de Deus para a vida dos seus servos. Você sabe por quê? Porque o resultado pertence a Deus, e não a Satanás, e não a você. O resultado do que tentam, do que armam, do que articulam, não está nas suas mãos e nem nas mãos do diabo. O resultado está nas mãos de Deus. Veja o verso 21, mais uma vez, olha o que está dizendo aqui. O verso 21 vai dizer: eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E aí o texto segue dizendo que eles, caindo amarrados nessas chamas intensas, de repente, no verso 24, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados? 25, olhem, agora tem 4. E o 4º homem é semelhante a um deus, a um filho dos deuses. O que é que está acontecendo aqui? Qual é a lição aqui? A lição, irmãos amados, escute isso, é que Deus não impediu a fabricação da imagem. Deus não impediu. A lição é de que não impediu de superaquecerem aquela fornalha. Deus permitiu o superaquecimento. Deus não impediu a divulgação do decreto. A lição é de que esse Deus não impediu a acusação dos jovens.
Eles foram acusados e é como se Deus não tivesse fazendo nada. Deus não os livrou da fornalha. Nesse momento, se fosse com você, você correria, ou a mim, nós correríamos o risco de achar que Deus não se importa. Porque Deus vai permitindo, é como se Ele não tivesse nem aí com a minha vida e com a sua. Mas essa é a lição. Essa é a lição. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas. Você sabe por quê? Porque o resultado está nas mãos de Deus. Eu quero que os irmãos recebam essa palavra no seu coração, entendendo que às vezes o inimigo, com uma roupagem das mais variadas, talvez uma situação ligada ao trabalho, ligada à família, ligada à saúde, ligada a essa pandemia de uma forma geral, tem investido contra a sua vida, e você parece que não vê Deus intervindo. Quero dizer para você, Deus permite, porque o que Deus quer, em muitas vezes, é livrar você dentro da fornalha. O que Ele quer é entrar com você, é passar com você dentro dessa fornalha. Olha o que diz o livro do profeta Isaías. Coloca lá, por favor, Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículos de 1 a 3. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou: não tema, pois eu resgatarei. Eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. Chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e também Sabá. Quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, você não vai também afundar. Por quê? Porque tem um quarto homem que passa com você. Porque tem alguém vindo, enviado do céu para passar com você. Mas você precisa entender que é necessário ir com Deus até a última consequência. Você tem que ser crente. Você tem que parar de ser religioso e tem que entregar a vida a Jesus, entregar o coração a Jesus, entender que Deus tem o direito de fazer com você o que Ele quiser e deixar você passar o que Ele quiser que você passe, porque Ele comprou você com o preço de sangue do seu próprio Filho. Você é dele, e sendo dele, você não administra resultados, e nem Satanás, embora seja furioso e arme coisas contra a sua vida e a minha, os resultados estão nas mãos de Deus. E quando alguma coisa difícil acontecer comigo, o Senhor passará comigo, o Senhor estará comigo, o Senhor estará ao meu lado. Haverá esse quarto homem, o que significa que quando os recursos da terra se acabarem, nós encontraremos então os recursos disponíveis no céu para a nossa vida. Entenda, irmão, que nós não temos apenas os recursos desse mundo. Nós não temos apenas o dinheiro desse mundo, nós não temos apenas a saúde, nós não temos apenas coisas ligadas a essa vida. Nós temos recursos dos céus, nós somos abençoados com bênçãos espirituais. É preciso crer nisso. Nesse período de tantas notícias ruins, nesse momento de tanta dificuldade, momento em que o amanhã parece muito incerto e parece muito assustador, lembre-se, o quarto homem passa com você. O quarto homem passa com você. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Ele entra na fornalha.
ele entra na fornalha. Esse quarto homem, quando você lê 2 Reis capítulo 6, você vai perceber uma assistência à pessoa do profeta Eliseu da parte de Deus. O inimigo da Assíria cerca a cidade toda para apanhar o Eliseu com o seu moço Geazi. Mas de repente o Eliseu sai da sua tenda, da sua casa, bem cedinho. O moço já estava todo preocupado. E o Eliseu faz aquela oração que você conhece: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E quando os olhos espirituais daquele moço foram abertos, ele viu por sobre o inimigo carros e cavalos de fogo da parte de Deus, cercando todos os inimigos que estavam ao redor da cidade. E Deus concedeu vitória a Eliseu. Você sabe por quê? Porque nós não temos apenas os recursos dessa terra ao nosso dispor, nós temos recursos da parte de Deus. Deus trouxe você aqui, irmão, para dizer: não se desespere. Não se desespere. Ao contrário, olhe para Jesus. Viva para Jesus. Hoje pela manhã nós falamos sobre a importância disso. Viva para Jesus. Busque Jesus, aproxime-se de Jesus. O Salmo 91, verso 11, diz que Deus dá ordem aos seus anjos para guardar, para proteger o seu povo. Você nunca está sozinho. Quantas coisas já deixaram de acontecer com você e você nem sabe, mas anjos de Deus estavam por lá, passando, colocando, desviando, abrindo portas, fechando portas, porque Deus deu ordem aos anjos. Não é o anjo da guarda, não. Nós não cremos em o anjo da guarda. Nós cremos em anjos da parte de Deus. Ninguém tem um anjo marcado. Esse anjo é do pastor, aquele anjo é do Fred. Nós temos anjos da parte de Deus, que ministram, que vêm, que cuidam. Deus dá ordem aos seus anjos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, eu termino agora com o terceiro ponto. Nós fomos chamados para viver para Deus e ir às últimas consequências, ser crente. Fomos chamados a compreender que a fúria do diabo não pode frustrar os planos de Deus. Mas em terceiro lugar, a fidelidade exalta a Deus e pode promover o cristão. A fidelidade exalta a Deus e promove, abençoa o cristão, o servo do Senhor. Olha o verso 26 a 30, irmãos, por favor. Verso 26. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se ajuntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nenhum fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, verso 29, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. A fidelidade a Deus, andar com Deus, ir com Deus, a última consequência,
leva a Deus ser glorificado, mas também há muitas e muitas bênçãos na vida dos seus servos. Deus promove. Escute o que eu estou te dizendo. Deus promove no meio da pandemia. Deus promove. Deus abre portas no meio da escassez. Deus faz isso. Deus faz isso, promove quando no momento anterior uma fornalha estava aberta para matar. Ontem queria matar, hoje colocava no nível maior. Sabe por quê? Porque os resultados estão nas mãos de Deus. Os resultados estão nas mãos de Deus. O rei que foi contra os jovens agora reconhece esses jovens como servos de Deus reverentes. O rei está dizendo: esses meninos são crentes. Esses meninos nessa Babilônia terrível de pecado, de idolatria, são crentes. Preferiram morrer do que servir a outros deuses. E por causa da fidelidade desafiaram a mim. E porque me desafiaram confiando em Deus, Deus os honrou, Deus abençoou. E agora todos terão que dar glória a esse Deus. Se não der, eu os despedaçarei. Olha que lição. Por sua causa, gente vai adorar a Deus. Por sua causa, gente vai se curvar diante de Deus. O rei que decreta a morte é o mesmo que agora faz prosperar. Aquele que estava contra agora passa a favorecer. Aquele que era inimigo agora parece se tornar amigo, não porque queria, mas porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Honrar a Deus o glorifica. Honrar a Deus o glorifica. E a igreja, a Pipo, é chamada para honrar a Deus. Eu não sei, amados irmãos, exatamente como você tem lidado com a sua vida nesses dias, nesse momento da sua vida. Se você tem buscado a Deus, se você tem andado com Deus, se você tem sido fiel ao Senhor, se você tem tido muitas dúvidas, se você tem fraquejado em razão de tentações de várias ordens, de vários níveis, a dúvida, o medo. Na verdade, quem é que não duvidou nesses dias? Quem é que não ficou com medo nesses dias quando começou a puxar o nariz? Quando começou a tossir? Quando vem uma dorzinha aqui, aí você começa a pensar, não é? Começa a questionar. Quem é que nunca deixou passar assim? Será que amanhã vai ter emprego para mim também? Será que eu vou conseguir sair dessa? Será? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos tentados agora nesses dias a duvidar de Deus. Deixa eu te dar uma palavra profética. Em nome de Jesus, não duvide de Deus. Não duvide de Deus, porque se você acreditar, se você crer, se você esperar, Deus vai fazer você prosperar. Deus vai promover você. Deus vai promover você. Seja fiel, seja inteiro. Seja inteiro. Tudo começa entregando a vida e o coração a Jesus. Nós vamos orar a Deus. Normalmente eu costumo fazer apelo, né? Costumo desafiar as pessoas a virem à frente para a gente orar. Mas esses dias de pandemia nós não faremos assim. Nós não faremos assim. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nos lugares aonde vocês estão. Nós vamos orar ao Senhor agora. Queridos, você veio aqui hoje e não o outro. Você está aqui hoje e não o seu irmão, aquele outro irmão. Porque Deus hoje queria dizer para você: viva para mim. Escute isso. Deus disse a você: vá para Pipo, porque eu tenho uma palavra para você. E a palavra para você é: viva para mim.
Vá às últimas consequências por amor a mim. E não fique preocupado com a astúcia e com a fúria do diabo, porque ele não administra resultados. Resultados estão nas minhas mãos. Eu posso até permitir que ele te lance naquela situação, que ele te coloque naquela dificuldade, mas eu estarei lá quando você passar por aquela situação. Lembre-se disso, lembre-se disso. Viva para mim e não se esqueça de que eu faço você prosperar, que eu promovo você. Talvez você esteja aqui hoje passando por uma luta danada, o coração todo dolorido, né? Sofrido. Eu quero orar por sua vida. E talvez você não entregou a vida a Jesus, não tomou uma decisão por Jesus, de dizer, eu me arrependo dos meus pecados, e eu entrego a minha vida a Jesus, eu convido Jesus para entrar no meu coração. Eu quero ser crente, eu quero ser preparado, eu quero ser batizado, eu quero pertencer a essa igreja. Aliás, tem alguém aqui que não é membro dessa igreja e que gostaria de ser membro dessa igreja? Se tiver, aonde você está mesmo, é só levantar a mão. Eu gostaria de tomar uma decisão por Jesus e de ser membro da igreja. Tem alguém? Não. Se tiver, levanta a mão, porque aonde você está, eu oro por você. Eu gosto de fazer esse tipo de desafio, né? Muito bem, alguém que já é crente, já é evangélico, né, que está conosco aí, de repente está desigrejado e quer ser membro da igreja. Louvado seja Deus, todos estão aqui engatilhados com a sua vida cristã e com as suas decisões. Vamos orar para Deus sustentar você nesse viver com Ele. Amém? Senhor nosso, oramos com gratidão, porque a Tua palavra nos fortalece, porque nós entendemos por meio dela quão astuto é o inimigo, mas entendemos também quão insignificantes são os sábios deste mundo. Os impérios e os reinos, por mais fortes que sejam, serão vencidos e destruídos pelo reino do Senhor. E nós te louvamos pelo privilégio de viver para ti. E nós queremos reafirmar a nossa decisão de viver para a glória do Senhor. Pedimos a ajuda do Teu Espírito, nos capacite, nos habilite, perdoa os nossos pecados, perdoa, Deus, a fraqueza, medos, questionamentos, as dúvidas, e nos dê a graça de andarmos contigo, entendendo que os resultados são administrados pelo Senhor para a glória do Teu próprio nome. E assim, ó Deus, permita-nos viver em fidelidade ao Senhor, e se o Senhor se achar servido, promova, prospere, sustente e abençoe a tua igreja. Nós oramos não apenas por esta igreja, mas a favor da cidade de Uruaçu. Guarde a nossa cidade, guarde os líderes da nossa cidade. Oramos a favor do estado de Goiás, oramos a favor do Brasil. Proteja a nossa nação, quebranta o coração do teu povo e faça cumprir os teus propósitos eternos, de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito e eterno Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos nós aqui, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém.